lugar, boa noite e boas-vindas, né? Eu atendo um cantor de... Esses caras que cantam assim, mano, funk. E, meu, o trabalho com floral foi muito bom para ele. Eu vou ficar, acho que do lado de cá, porque tem muito vento aqui. Esse vento muito frio. E aí o cara, ele falou, esse trabalho com floral foi tão legal que eu quero fazer um funk floral. Joel, você tem que me autorizar a fazer um pancadão. Aí eu disse, não, pancadão já fizeram, já tem um pancadão. Ele falou, pô, meu irmão, você me traiu, cara, você falou que eu tinha que fazer isso aí. Eu disse, não, pancadão já tem. Ele falou, mas eu não vi ainda teu pancadão. Eu disse, o nome dele é Saturno. Nossa, o Saturno é um pancadão, mas quem é esse cara? Eu disse, depois eu te apresento. Toma esses 2 vidrinhos aqui que tu vai saber quem é Saturno. Aí depois ele apareceu agora de novo. Eu nem conheci ele, estava tão diferente que eu nem conhecia. Eu falei, e aí? Pô, meu irmão, você está diferente. Tem que falar assim com ele, né? Desde quando botar a mão assim. Aí ele, pô, meu irmão, aquele negócio é uma pancada. Pior que bateu, foi pancadão para mim, para minha mãe, para o meu pai, para meus irmãos. Foi para a família inteira o pancadão. Mas esse ano, realmente assim, eu tentei ser o mais bonzinho o ano passado, quando eu falei de Saturno, né? Foi bem positivo, assim, mas não é fácil, né? As nossas questões, elas ficam complicadas. Saturno aparece para fazer o trabalho dele. Então, o trabalho de Saturno é muito diferente de Júpiter, é outra coisa. Mas eles têm uma relação. Então, a gente não vai se livrar muito de Saturno ainda não. Até porque os próximos 36 anos que vem a seguir é o reinado dele. Então, ele vai deixar o trono dele agora no próximo dia 20 para entregar para o filho, né, Júpiter. Mas ele ainda vai aí durante um tempo influenciar bastante a gente. Só que essa entrega desse trono para o Júpiter, ele vai entregar o poder dele ao planeta, ao maior planeta do sistema solar. Então não é a qualquer um que ele vai entregar, vai ser ao Júpiter, ao maior planeta do sistema solar. O momento que ele faz isso também não é qualquer momento. Veja bem, de 7 em 7 anos, Saturno rege um determinado ano astrológico. Quando ele rege, logo depois ele entrega o poder a Júpiter, ele vai fazer isso sempre. Mas não como agora. Agora é diferente. Esse ano é bem diferente. Então vamos aproveitar. Vocês viram que Saturno ele foi e mexeu muito. Saturno mexeu muito com muita gente, com todo mundo, de maneira pessoal e maneira coletiva. Esse foi o grande trabalho que Saturno fez esse ano. Foi um ano assim, como diz o meu amigo, pancadão. E geralmente foi um pancadão. Mas a tendência disso é melhorar. Uma pessoa chegou para mim hoje e falou, mas Joel, você é muito positivo. Você é muito positivo, você é muito... Você vê tudo por um ângulo muito, muito bom. Eu falei, olha, vocês achavam algum dia que o Ministério da Saúde do Brasil ia autorizar 39 terapias alternativas no SUS? Não é? Vocês sabem que nós somos um dos poucos países no mundo que autoriza o sistema de saúde, o sistema único de saúde, a usar terapia alternativa. Reiki, constelação sistêmica. Imagina lá num posto de saúde de Cotia, eu posso fazer lá uma constelação sistêmica com os pacientes. Lá no interior, onde for. E agora, esse domingo, veio lá o ministro da Saúde e publicamente, para 3 mil pessoas lá, e ele falou, a partir de agora está autorizado o uso de florais em toda a comunidade do Sistema Único de Saúde do Brasil. Chiou,
o CRM, o CRF quase tem um troço, mas e daí? Já é uma conquista, não tem como tirar. E assim, não sei se isso é um paradoxo, mas é num país como o Brasil, nada por esse, né? E o ministro da Saúde nem ministro, nem médico é. Talvez seja por isso, né? Então você vê, olha que coisa interessante. Na sexta-feira, eu era, como produtor de florais, um contraventor. Produção de floral no Brasil era contravenção penal. Mas aí eles deixavam a gente produzir. Até porque não tem lei que proíba, porque não existe lei que regule. Mas mesmo assim eu era um contraventor penal. Já pensou que coisa? Eu estava na mesma categoria de jogo do bicho. Não é interessante? Eu estava no mesmo patamar do jogo do bicho, contravenção penal. E vocês vejam hoje, eu estou aqui com autorização do Ministério da Saúde. E uma coisa interessante, lá no PIC, no programa lá do governo, está lá meu nome. Eu achei isso bem bacana. Está lá, Florais Joel Aleixo. E outra coisa muito interessante também, você vê, no Brasil, aí no mundo da internet, existe um lugar que só quem tem acesso são doutores, cientistas. Tem que ser, no mínimo, tem que ser doutor. Tem que ter doutorado para entrar nessa área da internet. Então chama-se Plataforma Brasil. É uma área só científica. Só cientista entra lá. E adivinha, se você entrar lá, você vai ver quem? O Floral Joel Aleixo. Então, isso é uma coisa que a gente era impensada. Não se pensava nisso. Então você vê que a coisa muda. E essa coisa nova, quem trouxe? Só pode ter sido ele, não esse. Mas esse deixou trazer. Fez uma limpeza em algum canto e Júpiter está nos trazendo essa novidade boa. Vocês imaginam que terapeuta floral era bandido no Brasil. E hoje não é mais. Vocês estão sentados aqui, a maioria de vocês são alquimistas e hoje vocês são a prática, sua prática hoje, né, de cuidar das pessoas é reconhecida pelo Ministério da Saúde do Brasil. Eu falei com meus amigos italianos, eles ficaram assim, encantados, impressionados. Não, a gente não acredita, porque a Itália, a maioria dos países da Europa, não permite mesmo. O melhorzinho é a Inglaterra. E olhe lá. Mas assim, o Brasil avançou muito nisso. E isso é uma coisa muito boa, inclusive para as pessoas, né? Para o povo brasileiro. Imagina, a gente faz. Hoje a gente tem muitos trabalhos de ordem social. A empresa mantém vários trabalhos de ordem social. A resposta que eles têm com o tratamento de florais é uma coisa absurda, é diferente da resposta que nos dá, por exemplo, a classe média alta. É muito diferente a resposta que eles dão. Muito mais rápido, tem alguma coisa assim com eles diferente na questão do relacionamento das essências florais no tempo e espaço. Muito diferente. Mas isso aí depois eu falo mais. O mais importante agora é a gente falar do ano novo astrológico. O ano passado, quem regeu foi o tal de Saturno, o pancadão. Ele mexeu bastante. Agora vai acontecer um fenômeno agora, dia 20, que é ele passar a informação para Júpiter. Ele vai deixar Júpiter reinar agora, no ano dele. Isso é uma coisa assim, muito interessante de ser discutida e avaliada, porque vai ser diferente. Eu acho que a grande diferença que Júpiter nos traz nesse ano novo dele foi essa notícia de domingo. Eu acho que aí tem uma interferência muito grande dessa coisa desse planeta, que é um planeta que ele de repente ele toca num canto do espaço e aquilo tem uma proporção gigante. Foi exatamente o que aconteceu domingo com o nosso ministro da Saúde, assinando em público e se comprometendo em público, não só se comprometendo, mas assinando a portaria. E isso é um caminho sem volta. Quem quiser chiar, que chie. Isso é um caminho sem volta. Saturno, ele é aquele cara que... Por que ele foi tão forte? Ele foi tão forte pela característica do programa que existe aí na Matrix. Então, existe um programa.
E esse programa, ele vai de vez em quando aparecer no programa, como aparece Vênus, Netuno, Saturno, Urano, Júpiter. Agora vai existir um momento que ele aparece que não vai ser como outros. Por exemplo, esse agora, o início de 2017, quando ele começou essa regência, ele começa uma regência onde ele começa e é ele que termina daqui a 35 anos. Então isso só acontece de 252 em 252 anos. Isso segue uma tábua astrológica muito antiga, que é uma tábua dos caldeus. Então, só para vocês, para a gente relembrar um pouco aí, né? Bom, eu coloquei daí bonitinho, ano novo astrológico, 2000, é a regência de Júpiter. Toda vez que Saturno for regente de um ano, em seguida quem vai ser regente é o Júpiter. Isso aí sempre vai acontecer, né? Só que dessa vez é uma regência diferente. Então, vale a pena a gente sentar aqui num saguão como esse aqui, com muita gente e falar sobre isso. É bem interessante. Vejam que a tábua da regência é seguida por essa tradição muito antiga dos caldeus. Isso aí não tem uma data assim específica, tá? Mas sabe que isso é muito tempo antes de Cristo nascer. Então, é muitos 1000 anos aí, essa tábua existe. Aqui, as regências são sempre assim, elas vão girando assim. Então, Marte entrega ao Sol, a Vênus, depois a Mercúrio, depois a Lua, depois a Saturno, que entrega a Júpiter, depois a Marte, e essa roda continua. Durante muito tempo, né, durante os últimos 36 anos, até 2016, o Sol é que era o cara durante os 36 anos. Cada vez que os ciclos eles são divididos em 36 anos, por quê? Porque um planeta começa o ciclo de 35 anos e no último ele volta a ser ele de novo. Ele volta a reger de novo. Então são 36 anos que ele fica no poder, mas de ano em ano ele vai passando o poder para cada um deles. O Sol, ele durante os 36 anos que ele governou, foi de 1981, deixa eu apontar aqui com minha super caneta, de 1981 a 2016. Em 2016 aconteceu o quê? Mudou os esquemas astrais aí, e assim, muita gente esperava que quem fosse governar fosse Vênus, né? Pelo próprio movimento da roda. Mas aí, como ele completou o ciclo de 36 anos, porque ele inicia em 1981 e termina em 2016, essa coisa que para, essa roda para. Na hora que essa roda para, essa tábua do caldeu, a coisa não mais se conta dessa maneira. Acontece aí um outro tipo de cálculo astrológico. O Sol aponta aqui, nessa diagonal, para Saturno. Então muda aí. Aí Saturno vai começar o novo ciclo de 36 anos. Ele vai agora de 2017 até 2052. Esse é o ciclo dele. Ele vai começar e vai terminar nele. Tá? Todas as vezes, todos esses 36 anos, ele vai ser o cara maior. E quando ele entregar o poder dele, um dia, ele vai entregar exatamente para Vênus. Aí é a vez dela. Agora vai a roda começar o ciclo nesse sentido de novo. Então, ele entrega 2018 ao nosso próximo regente, que é Júpiter. Só que veja bem, de todas as vezes anteriores, nós temos assim várias tábuas, né, que representam esse movimento, esses cálculos. Vocês não estão vendo direito aí, mas... Então, ele vai entregar a Vênus daqui a 2053. Aqui você tem, de 1873 a 1908, foi os anos de Mercúrio. Depois, de 1909 a 1944, Marte era que era o cara, entendeu? Depois, vamos vir logo para cá, de 2017 até 2052, o cara vai ser Saturno. Começa com ele, termina com ele. Quando terminar aqui, compara-se a roda e aí ele entrega o poder a Vênus. Aí Vênus é que vai ser o cara nos próximos 36 anos.
Deu para entender isso? Agora, para Saturno estar governando agora, essa tábua aqui, ó, aconteceu muito antes. Muito antes aí, ela aconteceu. Isso demora 252 anos para acontecer de novo. Então, quando esses 36 anos se encerrarem, Saturno só vai aparecer de novo como um governante de 36 anos de novo, daqui a 252 anos, a partir de 2052. Deu para entender? Então, este ano não é qualquer ano. Esse ano é um ano que inicia. Então, vocês vejam que o ano passado foi um ano muito forte. Todo mundo aqui tem alguma coisa para contar, não é? Todo mundo tem história para contar. Teve muita gente que queria me matar, né? Outros me chamaram de filho da puta, e foi por aí, assim, o nível era esse, né? Mas outras pessoas disseram, essa coisa veio para legal, foi para o bem. Depois de alguns meses a gente vê que essas mudanças são mudanças estruturais. O grande problema, Saturno, ele é o cara que ele coordena o processo encarnatório. Então, se ele coordena o processo encarnatório, ele tem várias responsabilidades com a gente. Mas a responsabilidade dele é uma responsabilidade muito densa, muito densa, porque ele pensa assim, eu preciso enfiar esse cara na matéria. Eu preciso fazer o verbo virar carne. É o trabalho dele, é o trabalho que ele faz. Quando o verbo se transforma em carne, ele cai aonde? Dentro de uma família, dentro de uma estrutura ancestral. Quem foi que criou essa estrutura ancestral ao longo de tantas datas, desde o paraíso? É ele, é o cara, é Saturno, essa é a responsabilidade dele. Ele que faz isso. Agora, quando você começa a se desenvolver dentro dessas cadeias, né, genéticas, desse caminho que você vem o tempo inteiro na linha da vida, evoluindo para ser, né, a gente já foi ameba, já foi uma célula, hoje nós somos seres humanos. Já passamos pelos animais, já passamos pelos vegetais, já passamos pelos minerais, já fomos elementos da natureza, já fomos elementais. Hoje nós somos o quê? Seres humanos. Quem foi que cuidou de tudo isso? Foi um cara chamado Saturno. Só que assim, ele não está contando que você tem mãe, que tua mãe faz um drama, que você tem pai, que às vezes é um problema com a mãe. Porque isso não está no esquema de Saturno. O esquema de Saturno é cuidar da gente enquanto uma evolução. É só a palavra que ele pensa e repete o tempo inteiro. A gente tem que evoluir. A gente tem que melhorar. Então ele vai diminuindo o número de dentes na boca, ele vai tirando alguns órgãos da gente, está diminuindo os intestinos, ele está fazendo um monte de coisa com a gente. Agora, ele sempre tem essa... Às vezes ele perde o rumo dele. Por quê? Porque no meio da família tem uma briga, tem uma confusão, que desestrutura esse ser que Saturno toma conta. E quando se desestrutura esse ser que Saturno toma conta, aí é uma confusão, porque Saturno diz o quê? Você tem que voltar ao eixo para você cumprir uma predestinação coletiva. Qual é a predestinação coletiva nossa? Evoluir a materialidade. Evoluir o caminho material. Evoluir e a partir de nós, os nossos filhos têm que ser muito melhores do que nós. Então isso está na programação de Saturno. Isso aí é o tempo inteiro. Ele está pensando nisso. Aí dá uma confusão emocional. O que é que Saturno tem a ver com isso? Aí dá uma confusão sentimental. Aí dá uma confusão mental. Aí dá uma confusão conceitual. Aí tem uma confusão política, estrutural, cultural. O que ele tem a ver com isso? Nada. Mas essas confusões que estão num plano que a gente chama de livre-arbítrio, de escolha, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que te chamar de volta e dizer, volta para mim. E ele tem que trazer você para o seu eixo central, onde lá dentro, no íntimo da sua estrutura, está escrito, evolua e não ande para trás. Não se machuque, se reestruture. Não se degenere, se regenere. Aí você está lá numa confusão com teu marido, numa confusão com tua esposa, numa confusão com teus filhos. Aí você quer que Saturno faça o quê? Como é que você quer que ele pense? Ele diga, vou te dar um tempo, eu vou deixar você em paz. Ele não vai fazer isso, porque ele vai ficando mais chato e mais exigente,
e dizendo o tempo inteiro, olhando para você, volte para mim. O ano passado, como ele iniciou esse trânsito, ele tinha muita coisa para se ocupar, porque ele tinha que fazer um projeto de 36 anos para ele. E ele, quando pega, depois de 252 anos, o poder absoluto das regências próximas dos 36 anos, ele deu uma tranquilizada nesta cobrança. Mas isso não significou dizer que a gente não passasse pelos problemas emocionais, reestruturais. Ele deu um tempo para a gente, por incrível que pareça. Porque se ele tivesse atuante e cobrante, ia ser muito pior. Todo o nosso pancadão ia ficar muito roxo, as porradas que ele iria dar, entendeu? Mas ele foi bom, por quê? Porque ele nos deixou em paz. Então muita coisa ele não nos cobrou. Muita coisa veio como alerta. Muita coisa veio para, na realidade, hoje, estarmos aqui, nos sentindo melhor. A gente viu que passou uma tempestade, mas eu estou aqui, sentado e falando bem dele. Não pode falar mal dele de jeito nenhum. Entendeu? A gente tem um sistema. Esse sistema aí, né, nós estamos de alguma maneira nos relacionando bastante com esse sistema. Isso aí é a nossa caminhada, a gente vem caminhando. Vocês entendem um pouco de astrologia, têm um pouco de conhecimento de astrologia, mas eu estou lá, caminhando, os meus sonhos caminham sobre Urano, a minha espiritualidade caminha sobre Netuno, as minhas expectativas caminham sobre Plutão, o meu dinheiro caminha sobre Mercúrio, sobre Vênus, os meus desejos. Tudo que a gente tem na vida, a gente vai caminhando. Isso é uma linha da vida. Essa linha da vida, quando a gente vai encarnando, a gente vai passando por ela e a gente vai deixando e traduzindo as marcas dela. E temos uma outra linha da vida também, ancestral, que é a linha satúrnica. A linha satúrnica, ela está diretamente ligada aos nossos genes, diretamente ligada à figura de Adão e Eva. Vocês acham que é culpa de Saturno, uma sociedade, na época, quando começou a nascer a estrutura do cristianismo, ter dito que Eva era uma vaca profana que deu sem autorização de Deus? Vocês acham que Saturno tem alguma coisa a ver com isso? Transformar a mulher uma coisa impura. Transformar a mulher uma coisa sagrada, que tem a responsabilidade de ser o canal por onde ele tem uma força e se manifesta. Porque é dentro da mulher que o verbo se faz carne. Vocês acham que Saturno tem alguma coisa a ver com pegarem essa imagem da mulher, desse sagrado feminino, e tornar isso impuro? Sabe? Essa discussão do depositário. Aquilo que se deposita na mulher é um espírito, não é um esperma. A mulher foi virando depositário de esperma e não de espírito. Mas Saturno sabe que ela é do espírito e não do esperma. Isso aí é outro papo. Ele não tem nada a ver com a mudança desses conceitos, desses dogmas. Saturno não tem nada a ver com isso, mas ele é obrigado a lidar com isso, na medida que isso vai contaminando a sua linha da vida ancestral. Então hoje nós temos uma contaminação violenta, agressiva, em cima de quê? De o pecado original, por exemplo. Você não pode morrer pagão, porque você vai para o inferno, e o cão vai te atentar eternamente, se você morrer e não for batizado. E outra coisa, não pode ser batizado no Xangô não, na Umbanda, no Candomblé, tem que ser lá nas águas. Então essas deturpações que uma sociedade cria, porque tem algum objetivo político, cultural, social, um controle, essas deturpações não tem nada a ver com Saturno. Nada. Ele nos considera sempre invólucro, espiritual, sagrado. Essa é as duas linhas da vida que a gente vive. A linha da vida ancestral jupiteriana é diferente da linha da vida ancestral satúrnica. São duas linhas da vida muito diferentes.
Júpiter é bem diferente dele, ele é bem diferente de Júpiter. Mas eles têm uma relação, eles se relacionam, eles estão diretamente ligados um ao outro. Quando você pega e vê a linha da vida ancestral jupiteriana, é aquilo que teu espírito traz. São as tuas memórias ancestrais espirituais. E a tua linha satúrnica são as tuas memórias ancestrais ligadas a quem? Pai e mãe, os avós do pai e da mãe, os bisavós do pai e da mãe, os tataravós do pai e da mãe, até chegar lá em Adão e Eva. Adão e Eva é o momento que se cria o ser. Saturno começa a dominar a partir dali. Mas a ancestralidade espiritual está antes de Adão e Eva. Você era espírito antes de Adão e Eva. Então, este paraíso é jupiteriano. E esta família é satúrnica. Quando a gente vê a linha da vida, a gente vê esse cromossoma aqui, ó, XY, aquele que define a sexualidade humana. Ou você vai ter pipi ou vai ter xoxota. Ali está escrito no XY ou no XX. O resto começa aqui, ó, os pares são bem pequenininhos. O X está grande aqui, mas ele é pequenininho. Eu coloquei só para dar um destaque, assim, no tamanho dele. A partir daqui você tem os cromossomos que vão aumentando, ó. Tá vendo? São 23 pares ao todo. Do menor, mais primitivo, mais antigo, que define a nossa sexualidade, até o cromossoma gigante, que é esse aqui. Quando a gente vê e faz leitura e estuda, quando se estuda o DNA, se estuda fita. Ah, essa fita. Ah, vamos estirar essa fita. Saturno tem uma coisa muito ligada a essa fita, a essa ideia, a essa caminhada satúrnica. E Júpiter é diferente, muito diferente. O modo de pensar dele é diferente, porque olha onde a caminhada dele está. A caminhada dele está muito mais nos dados, no DNA espiritual, não no DNA físico. E agora a gente vai ter uma mudança. No momento que vai ele iniciar o seu processo de 36 anos, ele está entregando a Júpiter uma responsabilidade e ele está tomando conta da gente enquanto um ser vivente que tem a sua ancestralidade ligada aos seus pais e aí para trás, e entregando o poder a quem? A Júpiter, que pensa diferente dele e olha para a ancestralidade que está além dos nossos pais. Deu para entender? Que está no paraíso, que está muito mais próximo ao divino, não o divino corpóreo, mas o divino que você carrega quando você chama isso de essência, quando você diz eu sou uma coisa divina, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida, eu não sou um corpo só, eu não sou uma entidade física evoluindo que deixou de ser lá uma ameba, uma pereba e hoje é um ser humano. Isso é coisa de Saturno. Isso ele já está indo e deixando a gente nas mãos de um cara que pensa numa linha de vida diferente da dele. Quando a gente olha a linha da vida jupiteriana, a gente vê assim, ó, para ficar didático, mas você imagina que esse Sol central, tudo isso aí está girando em torno dele. Tudo isso vai girando em torno dele. Só que esse Sol aí não está parado. A gente está viciado nessa imagem de ficar vendo um Sol com tudo girando em torno dele. Só que isso aí caminha a uma velocidade de 300 km por segundo no espaço. Depois que a gente começou a falar aqui, ó, a gente já andou milhares de quilômetros no espaço. O Sol, ele vai conduzindo essa estrutura, esse grande DNA espiritual. Onde a gente escreve ali o quê? Os anseios do espírito. Onde o nosso espírito está lá traduzindo uma história ancestral, mas não ligado a isso aqui. A ancestralidade que eu carrego como verdade, como experiência, mas não aquela experiência emocional que nos machuca. Não aquela experiência emocional que nos desestrutura, obrigando a Saturno chegar em cima da gente e dizer, meu querido, volte para mim.
Aí o corpo vai ter que ser regenerado. E para isso existem meios, né, que vão desde os naturais até as quimioterápicos, E aí, no meio desse caminho, existe o quê? Muito sofrimento, muita dor, e assim, aquilo que o paciente carrega, que é a pior doença, enquanto ele está doente, a solidão, o medo, a insegurança de estar naquela situação. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o desenho redondo dessa estrutura. Então, quando o Sol caminha assim, ó, com os planetas em volta dele, ó, vai fazendo um desenho gigante. Esse desenho se move. E aí você diz a mim, olha, eu quero fazer meu mapa. Aí eu fotografo um instante que você respira e se traduz usando o quê? Toda uma estrutura do céu, toda uma estrutura de signos, uma estrutura de planeta, e você congela essa imagem, carimba na base do cérebro, e a partir dali você deixa no corpo de Saturno um desenho da linha da vida jupiteriana. A linha da vida jupiteriana, ela não é uma linha assim, ó, tá vendo? Ela não é uma linha assim. Assim como também os nossos genes, eles não são uma linha assim. Eles ficam boiando lá na célula, sempre em movimentos circulares. Se eu pegar esse desenho dos cromossomas e ir encaixando no corpo humeral, escuta aí, ó, você tem lá em cima, na casa de Saturno, que é o receptor do espírito, e ele coloca o espírito dentro da matriz, para que o espírito se torne carne, ele já define ali os padrões de soma, os padrões de mistura entre o XX e o XY. E a partir daí, os cromossomas, ó, em pares, vão sendo alocados em cada casa. E de Saturno, que são os nossos genéticos, eles vão fazer um contato direto com a estrutura espiritual. E o maior que existe é esse aqui, ó. Júpiter, o maior planeta do sistema solar. E ele é responsável por esses dois grandes pares de cromossoma, os maiores que a gente carrega no nosso núcleo celular. E também aqueles que são os mais evoluídos. Vejam que a partir daqui, os cromossomas vão evoluindo bastante. A gente era uma coisa muito pequenininha, nada. E aí a gente vai evoluindo e adquirindo equipamento. Saturno vai nos dando elementos para que a gente possa, o nosso espírito como um todo, ter uma base material. Vejam que considerar a vida da gente, e somos seres redondos pela própria natureza da luz, redondo, nós somos, a gente vai ver que aqui, ó, entre o XY, que é o mais antigo e jurássico DNA que nós temos, e o número 1 aqui, o grandão, que tem relação com Júpiter, eles estão vizinhos, tá vendo? Um está na casa 10, o outro está na casa 9. E esta linha que cruza aqui, ó, no meio dos dois, é a linha que representa o meio do céu. Hoje, o que é que vai acontecer? Isso não acontece nos anos que Saturno não é o dono da parada. Isso só acontece em 252 e 252 anos. Só. E a gente está vivendo exatamente esse momento hoje aqui nessa sala. Quando essas duas identidades do nosso cromossoma, o mais primitivo se encontra com aquele que é mais evoluído, aquela rede de informação que vem da nossa ancestralidade material se encontra com aquela rede da nossa experiência espiritual, dá um fenômeno no céu, acontece um fenômeno. E este fenômeno acontece no céu interior. E é essa grande experiência que a gente vai viver,
nesse ano novo astrológico. Então, ó, abra sua cabeça, deixe expandir aqui o meio do céu e a sua consciência, porque Júpiter agora, assim como um dragão, nós estamos nos encontrando aqui em cima, onde a cabeça do dragão vai se encontrar com a sua cauda. E a gente vai viver um momento que se chama Asgalasha, que é um momento desse encontro, onde a cabeça do dragão se encontra com a cauda, e isso gira num movimento onde o despertar espiritual vai ter um peso muito diferente dos últimos 252 anos que passaram para cá. Ok? Asgalasha é um nome dado ao encontro de Saturno, que é o regente dessa casa, com Júpiter. É um nome dado ao encontro no céu desses dois planetas. Para vocês terem uma ideia, aquela estrela cadente que levou os reis magos até Jesus não era um cometa, era o Asgalasha. Era uma conjunção de Júpiter com Saturno. E dependendo dessas posições e desse período de 252 anos, o Asgalasha, ele tem a luz de uma estrela. Não era uma estrela que eles estavam seguindo, era uma conjunção de Júpiter com Saturno. Isso só acontece de 252 em 252 anos dentro dessa tabela. Fora dessa tabela vai acontecer, mas não é o Asgalasha. Deu para entender? É apenas uma conjunção de Júpiter com Saturno. Agora não. Essa conjunção vai ser um Asgalasha. E ela está acontecendo internamente. E este ciclo é o 9, é o 9º. Então é um ciclo também especial, não é? Porque o número 9 é aquele que define um fim de uma história que vem lá do ano 0. Aquele ano onde escolher aquele cara para representar e para dividir as eras. Não é? Vocês conhecem aquele cara, né? Famoso. Mudaram muito a estrutura dele, do pensamento dele, mas vamos lá, a gente sabe. E aqui está, no meio do nosso céu, no alto da nossa cabeça, aquilo que a gente chama de Asgalasha. Vamos rever aqui, ó, Saturno. Quem é Saturno? Saturno é um antepassado. Ó, me diz uma coisa, vocês que estão sentados aí. Ó, o antepassado, ele é corpóreo, certo? Eu posso pegar você e medir aqui na hora, fazer um exame de todo mundo, e medir assim, ó, dentro da cabeça de vocês, do cérebro de vocês, onde está tudo que você faz na vida. Você está dirigindo, está na cabeça? Está. Ah, você está comendo, está na cabeça? Está. Você está fazendo cocô? Está na cabeça, está aqui, funcionando. Tem sinapse de cocô aqui na cabeça. Xixi, está transando. Você está lendo um livro, você está trabalhando, você está aqui hoje assistindo essa palestra. Todas as funções, absolutamente todas as funções que você faz no nível físico, vem de quem? Vem de Saturno, vem dos seus antepassados. Você sabe que toda essa força dos antepassados, elas só correspondem a, ligando-se ao DNA, 23 pares de cromossoma e só 5% da atividade cerebral. Quer dizer, eu coloquei 5%, que é uma média. É uma média. Eu até aumentei essa média, porque na realidade a média é 4,5. Mas aí a gente, para facilitar, fica 5. Agora, se você usar, por exemplo, o 6, você já é o Einstein. Se você usar o 7, você já é o Tesla. Entendeu? O mínimo que você abrir e aumentar a sua capacidade de usar o seu cérebro, você está num outro território. É um território muito diferente desse. Esse território aqui do DNA é um território onde ele ocupa só 5% do cérebro. Pode ser medido, provado cientificamente, e não está se falando besteira. A ciência não sabe para que serve 96% da sua cabeça. Ela acha que você, o encéfalo, é tudo só, sabe o que? Um colchão sináptico. Então, as sinapses acontecem, aí em um determinado ponto, aquilo faz alguma função para você. Juntando todas essas funções que você faz o dia inteiro, do acordar ou acordar no outro dia, só dá 5%.
de uso. E o resto, eles acham que aí é só caminho sináptico. Só serve para a sinapse passar por cima deles. Isso não pode ser real. Um cérebro não pode ser real. De vez em quando aparece um doido, um maluco. Aí os caras arrancam o cérebro dele, como tem até hoje o cérebro de Einstein, que eles ficam estudando o tempo inteiro aquilo para saber por que Einstein pensava daquele jeito. É que ele usou mais. Ele era um cara comum, cometia todos os pecados de uma pessoa comum. Só que ele usava mais dos 5%. Aí ele virou Einstein. E o Tesla, que inventou o wireless há 100 anos, 100 anos depois, chegou a 7. Ele chegou a 7. Então você imagina, se você aumentar 1% dessa rede, se você aumentar 2%, você genializa a sua vida. E aqui, ele vai cuidar dessa rede aqui, ó. Dessa rede que faz isso. Tira a gente de um estado primitivo e lança a gente num mundo muito mais ser humano. O outro cara é diferente. Ele vai entregar o poder a ele. Esse é o cara que vem agora aqui, ó. Esse é o cara. Ele cuida de quê? Esse aqui é a trajetória do antepassado. Agora esse aqui, ó, é outra trajetória. É a trajetória do antepassado que você é. Não é um antepassado que seu pai é dentro de você, ou sua mãe é dentro de você, ou sua avó é dentro de você. É um antepassado que você carrega, que só você conhece ele. É o seu indivíduo, é o seu espírito, é a sua essência espiritual. Não tem nada a ver com genética. Então Saturno é diferente. Ele é muito diferente. Porque ele é uma amplitude da consciência. Ele é a própria consciência. Enquanto Saturno também faz parte do sistema, é ele que encarna, ele sabe que você é um espírito. Mas ele está muito mais preocupado que você cumpra as suas obrigações com o seu caminho genético. E isso a gente tem que fazer. Por isso que em cada geração vai nascendo sempre os nossos filhos melhores do que nós. E os nossos netos melhores que os nossos filhos. E os bisnetos melhores ainda do que os nossos netos. Isso é Saturno quem faz. Agora, a qualidade desse espírito é jupiteriana. Então nós vamos ter uma oportunidade, em 2018, de reaver esse contato. O ano passado, até agora, o dia 20, a gente tem a oportunidade de reaver o quê? A responsabilidade aqui, ó, com o corpito. Pode ser gordinho, pode ser magrinho, pode. Contanto, como uma coisa boa, se alimente mais de uma alimentação mais mineral. Se preocupe mais com o que você ingere, né, de remédios, de alimentação. Isso é fundamental para que seu espírito, mesmo você um glutão como eu, encontre pelo menos um corpo desintoxicado. Isso é fundamental para esse ano. Esse respeito ao corpo é fundamental. Para a gente não ficar fazendo e acordando Saturno lá no repouso dele, e ele diz assim, ó, volta para mim. Aí Júpiter vai dizer, peraí, quem manda aqui agora sou eu. Então, se acontecer qualquer deslize, desnível, uma falta de respeito na relação que a gente tem com esse corpo, você pode ter certeza que a cobrança ainda vai ser maior. Então, se vocês acham que apareceu muito problema ano passado, esse ano pode até apresentar mais. Desde que as pessoas não se comprometam com, ou pelo menos cuidar um pouco de si. Júpiter também é amor próprio. Júpiter é assim, ó, beijinho no ombro, na mão. É se amar mais. Aqui nós temos trajetória. E ele é responsável por 95% da atividade cerebral. Então, o que é que ele vem nos trazer? Ele vem trazer mais conexões. E nós vamos estar sendo coroados por essa coisa aí na cabeça, ó, chama as galachas. Ó, eu queria que vocês percebessem que o Asgalacha, ele vem coroar a cabeça aqui, ó. Ele é uma conjunção do encontro daquilo que é mais primitivo com aquilo que é mais avançado dentro da gente, se a gente for pensar em DNA.
Se a gente for pensar no meio do céu, ele representa o quê? Ele representa o que no fim da nossa jornada, quando você se desligar do corpo, que aí você disser adeus definitivamente a Saturno, quem vai te receber lá do outro lado é um cara chamado Deus. Aí ele é muito enxerido e metido, manda São Pedro no lugar dele. Aí São Pedro vem com aquele livro e ele olha para você e vê você com muitos pecados. Então ele não vai perder tempo e ficar lendo teus pecados. Então a única coisa que ele pergunta é assim: afinal de contas, o que você fez com o meio do céu? Resume para mim o teu meio do céu. Aí você tem que fazer aquele resumo, e em cima daquele resumo ele diz assim: entra. Ou então ele diz: vai para o inferno. Só com esse dado. Então ele não perde tempo lendo um livro cheio de besteira que você fez. Por quê? Ele sabe também que a maioria das besteiras que você fez é porque você foi envolvido numa teia, você foi envolvido numa matrix, você foi envolvido e você foi tirado da sua predestinação porque você acreditou em verdades alheias, você se adaptou a sistemas que você não criou, você aprendeu coisas que não tinham nada a ver com a sua jornada, com a sua caminhada, nem com a sua missão. Aí você dançou. Quando a gente vê o nosso mapa na entrada do ano novo astrológico, uma das coisas mais importantes é olhar para o meio do céu. E esse ano vai ser o ponto mais importante, porque é onde em nós, na nossa estrutura, na nossa matriz pessoal, vai acontecer a conjunção, o Asgalasha, o despertar de uma consciência que envolve desde o mais primitivo nosso até o que é mais sagrado. O nosso grande desafio é juntar essas duas coisas, para que não fique dizendo: eu sou físico, eu sou mental, eu sou espiritual. Sabe, não vai existir isso em Júpiter, não vai existir isso nessa conjunção. Porque tudo é o fruto de uma produção divina. Tudo é o fruto de dois caminhos. Um caminho que se define pela materialidade e um caminho que se define pela essência que você carrega, que a gente chama de espírito.